Na videoaula de hoje nós vamos ver as técnicas de execução de pavimento com relação às bases que são utilizadas para a pavimentação predial, pavimentação interna. Então as normas técnicas que nós temos para o assunto, a NBR 7200, execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas de 1998, os procedimentos. A NBR 12260, execução de piso com argamassa de alta resistência mecânica, procedimento de 2013. A NBR 9817, execução de piso com revestimento cerâmico, procedimento de 1987. E a NBR 3753, revestimento de piso interno e externo com placas cerâmicas e com a utilização de argamassa colante, procedimento de 1997. São as normas técnicas da ABNT que tratam da pavimentação interna predial. Então, as camadas do pavimento predial são basicamente essas: o substrato, que nós podemos entender aqui como solo natural ou aterro, o lastro de concreto que vem em cima, um lastro de concreto magro, que é colocado em cima do solo natural, a argamassa de regularização, que é colocada sobre o lastro, e o revestimento final, seja ele lá cerâmico, de madeirado, vinílico, enfim, o revestimento final que vai em cima da argamassa de regularização. São essas camadas existentes no pavimento predial interno. Então vamos começar aqui pelo substrato, né? A compactação e a regularização da base. Entendido aqui o substrato como a base, que precisa ser compactada, regularizada, e essa base pode ser aterro, a disposição de aterro nas áreas internas da edificação na parte térrea, ou então o solo natural, que foi trabalhado, regularizado para receber as bases da pavimentação. Então o procedimento técnico é regularizar esse solo, se ele for um solo natural. Se ele for um solo que recebeu aterro, primeiro o aterro, depois essa regularização, umidificação superficial, polvilhar, né, ou aspergir, melhor dizendo, água sobre a superfície do solo para melhorar o processo de compactação. Então essa umidificação na superfície e a compactação, que pode ser manual, a utilização de um soquete ou um maço, ou ainda um compactador mecânico do tipo sapo, como este que o operário está utilizando na imagem. Então é preparar o substrato, que tem que estar compactado e regularizado para receber a camada de lastro de concreto. É um concreto magro que tem o papel tanto de impermeabilizar, ou seja, para não deixar o pavimento diretamente sobre o solo, por conta da questão de o solo ser frio, umidade, enfim, e também ser uma camada resistente do pavimento. Por isso que ela é feita de concreto, né? Então ela dá alguma resistência para evitar afundamentos, ou naturalmente não pode, aqui nós estamos falando de um pavimento interno que naturalmente não irá receber grandes cargas, nem concentradas nem distribuídas, mas um pavimento predial interno. Então essa camada resistente, feita de concreto, na espessura usual de 8 centímetros, depende muito, naturalmente, vai depender de como é que está a regularização do solo de base, mas é em torno de 8 centímetros a espessura. Existem alguns traços, eu estou aqui indicando 1:4:8 em volume de material, cimento, areia e brita 1, por exemplo, né? Então, o lastro de concreto é colocado sobre o solo compactado e regularizado. Como é que se faz esse lastro? Como é que se executa tecnicamente o lastro de concreto para o piso? Iniciando com taliscamento, que é a colocação das taliscas, que são essas pecinhas, pode ser um pedaço de cerâmica, um pedaço de madeira, sobre um monte, né, um montinho aqui do próprio concreto que vai ser usado para o lastro. E essas taliscas colocadas no piso, elas são niveladas. O topo delas é nivelado
com a utilização de mangueira, nível de mangueira. Usa um nível de mangueira e bate o nível em todos os topos dessas taliscas. Naturalmente, essa altura da talisca até o solo é que vai dar os 8 centímetros da espessura do laje de concreto. Então, a partir do momento que é feito o taliscamento, parte para a execução das mestras. Então, o que são as mestras? São essas guias de concreto entre as taliscas aqui, ó. Então, você tem a guia passando em cada talisca daquela que foi colocada, já está na espessura de 8 centímetros, já as taliscas já estão devidamente niveladas. Então, o próprio concreto que está sendo utilizado para o lastro é feita essa guia passando no topo de cada uma delas, das taliscas. E com a utilização desta régua, pode ser de alumínio ou uma régua de madeira, o operário sarrafeia, faz o sarrafeamento dessas mestras até encontrar o topo das taliscas, formando o quê? Formando uma guia, um alinhamento de concreto que está na mesma espessura e no mesmo nível das taliscas. Essas mestras servirão de referência para o processo de espalhamento do concreto. Então é um preenchimento com o concreto entre as guias. Então aqui o operário ele já aplicou o concreto entre as guias, sarrafiou com a utilização da régua de alumínio até encontrar as guias. Então esse espaçamento entre as guias é preenchido com concreto magro e sarrafiado até encontrar as mestras e o topo das taliscas, de forma que há uma planificação do espaço e também com a manutenção do nível que já tinha sido estabelecido pelas taliscas e pelas mestras. E no trabalho final, para dar algum acabamento, utilização de uma desempenadeira. Às vezes ficam alguns montinhos, algumas falhas. Isso é preenchido com a passagem e corrigido com a passagem da desempenadeira para regularizar. Então, com isso, o lastro de concreto está pronto na pavimentação. Feito o lastro, nós vamos passar para a argamassa de regularização, que é o famoso contrapiso. É uma camada nivelada e acabada, porém feita de argamassa, não mais de concreto. Então a espessura em cima do lastro de concreto, que é o local em que é aplicada a argamassa de regularização, é em torno de 3 centímetros. Né? O traço usual é 1:3. Como é argamassa, cimento e areia, em volume de material um traço 1:3. E chama a atenção aqui para a característica da consistência dessa argamassa. É uma argamassa que tem um teor de umidade pequeno. Ela é uma argamassa mais seca, em formato de farofa. Então ela fica com uma umidade menor e é essa a argamassa que vai ser aplicada em cima do lastro de concreto. Então, feito isso, né? Explicado o que é a argamassa de regularização, vamos às etapas de execução, iniciando com o preparo da base. Então, inicialmente, você tem na superfície o lastro de concreto que foi executado. Então, para melhorar a aderência da argamassa que vai ser colocada em cima, é recomendado primeiro limpar a superfície, retirar poeiras, materiais pulverulentos, retirar possíveis óleos, qualquer elemento de natureza estranha à mistura. Limpar a superfície e depois polvilhar cimento sobre a área e molhar, formando o que? Uma nata. Nata que é uma pequena pasta de cimento e água. Isso vai melhorar, vai garantir uma melhor ponte de aderência para a colocação da argamassa sobre o laje de concreto. Feito isso, parte para o taliscamento, em processo análogo ao processo realizado na execução do laje de concreto. As taliscas estão aqui no piso, devidamente colocadas sobre agora a argamassa, um montinho de argamassa, e batido nível de mangueira em cada topo das taliscas, de forma que garanta os 3 centímetros, em torno de 3, pode ser 3, pode ser 5, depende de como é que está a regularização que foi realizada no laje de concreto.
ou na laje, isso aqui pode ser em cima de laje, no caso de pavimentos superiores, e devidamente garantida o seu nivelamento. Então, usar nível de mangueira. Feito o taliscamento, parte para as mestras, a mesma coisa, só que agora feito com argamassa. Há uma execução de uma guia realizada de argamassa entre as taliscas, e isso é sarrafiado, como o operário está fazendo aqui, com a utilização dessa régua de alumínio ou de madeira, fazendo as guias que vão servir de referência para o preenchimento do material. Então, há um preenchimento de argamassa entre as guias, e como essa argamassa ela é um pouco mais seca, há necessidade de se fazer uma compactação. Uma compactação utilizando aqui um soquete, um maço, soquete manual. E isso garante a fixação dessa argamassa, porque ela é uma argamassa que tem pouco teor de umidade, né? Um teor mais seco, né? A argamassa mais seca. Feita a compactação, o acabamento se dá com a passagem da régua de alumínio para fazer o sarrafiamento, como essa imagem mostra, já deixando a superfície devidamente plana, lisa, e o sarrafiamento deixa devidamente o plano, o piso plano, né? O contrapiso plano. E o acabamento final, para dar uma melhor característica para essa argamassa de regularização, é dada com a desempenadeira, o desempenho da argamassa. Se esse desempenho for feito com uma desempenadeira de madeira ou uma desempenadeira de PVC, você terá um acabamento mais áspero, né? Pronto para receber a argamassa de assentamento das cerâmicas ou de acabamentos que precisam de argamassa. Se essa argamassa de regularização já for o próprio pavimento, então ela é dada a ela um acabamento liso, utilizando a desempenadeira metálica com lado liso. Se isso for um piso cimentado, então sobre essa argamassa de regularização é polvilhado cimento em pó, e devido à umidade, né, cria-se uma nata, e essa nata é espalhada com a desempenadeira metálica com lado liso, formando, portanto, o piso cimentado. Então você tem aí o acabamento da argamassa de regularização. Então são as bases que formam a pavimentação que nós vimos neste vídeo.